Seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que eu já queria ter trazido para vocês aqui há tempos, que é sobre o aparelho ortodôntico invisível. Então, a gente tem alguns shorts, que mostram sobre como funciona o aparelho ortodôntico. Inclusive, trouxe alguns desses shorts aqui nesse vídeo hoje, para que vocês consigam entender melhor como é o seu funcionamento. Então, o aparelho ortodôntico invisível, ele também é chamado de alinhador invisível, tá? Ou até mesmo alinhador transparente. Mas o que é o aparelho ortodôntico invisível? Bom, o aparelho ortodôntico invisível é nada mais nada menos do que uma lâmina de plástico transparente que é termoformada sobre o modelo criado a partir de uma imagem digital dos dentes do paciente e prototipado em uma impressora 3D. Então, o diferencial desse tipo de aparelho é que ele não utiliza a moldagem, uma radiografia, e sim ele é algo mais moderno, porque ele tem a sua imagem, o seu modelo a partir de uma imagem digital que é criado em uma impressora 3D. Então, o aparelho ortodôntico invisível, ele age realizando uma pressão constante sobre os dentes. Então, como ele é diretamente sobre o dente, ele desloca os elementos dentários para a posição ideal com maior rapidez. O aparelho ortodôntico invisível é seguro? Bom, o material usado na fabricação do aparelho ortodôntico invisível, ele é muito leve e ele é transparente. Por isso, ele também é chamado de alinhador transparente. É um material seguro porque existem diversos tipos de aparelho ortodôntico invisível e os ortodontistas que fazem essa colocação desse tipo de aparelho são todos profissionais credenciados. Então, precisa ter uma especialização em ortodontia. Em alguns casos, a depender das marcas dos alinhadores invisíveis, precisam ser credenciados pela própria marca, em que se faz algum tipo de tratamento ou de curso específico, tá? Então, como acontece para formar o alinhador transparente? Como a gente começou a falar, ele é feito por meio de um scanner intraoral, em que o dentista ele faz uma imagem muito fiel do posicionamento dos dentes do paciente, como a gente consegue ver nesse vídeo, que foi dito atrás e os outros que a gente vai colocar. A imagem digitalizada ela é enviada para um laboratório e, através desse, desenvolve-se um modelo computadorizado do aparelho ortodôntico invisível. Em alguns casos, esse tipo de imagem ela consegue ser feita até mesmo no próprio consultório. Depende do tipo de equipamento que o ortodontista ele possui na sua clínica. Posicionamento dentário. Então, quando a gente fala de aparelho ortodôntico, é porque o posicionamento dentário do paciente está incorreto ou não está 100% alinhado. Então, o posicionamento dos dentes do paciente, ele projeta-se como um alinhamento ideal, dividindo-se o processo de correção em vários estágios. Então, cada estágio corresponde a um alinhador. Vamos supor, por exemplo, eu tenho interesse em utilizar o aparelho ortodôntico invisível. Como é que funciona? Eu vou usar ele uma vez só? Não, porque a sua arcada ela vai modificar. Não é necessário fazer manutenções mensalmente, mas esses tipos de aparelho eles vão modificar, porque a sua arcada vai modificar conforme o posicionamento dentário ele é realizado. Então, um alinhador ele vai sendo trocado aos estágios que o paciente está durante ali o posicionamento dentário. Então, o alinhador ele deve ser usado por um paciente por intervalo de 2 a 4 semanas, ou até mesmo segundo a orientação do plano de tratamento do ortodontista, podendo ser feito com mais tempo, com menos tempo, e assim vão sendo trocados os alinhadores invisíveis. Funções. O tratamento ele vai exercer uma força sobre a arcada dentária, de forma a corrigir a posição e o alinhamento dental. Além disso, o aparelho ortodôntico invisível vai otimizar a formação de estruturas bucais e faciais da pessoa, ou seja, gerando maior conforto para quem precisa corrigir desvios na dentição. Então, o aparelho invisível ele tende a ser mais confortável em comparação ao aparelho fixo tradicional, que é aquele da borrachinha ou do bracket, que vocês estão cansados de saber como funciona.
E ele não quer sofrer, para quem não quer sofrer perda estética durante o tratamento ortodôntico, que é uma das principais queixas de quem precisa colocar o aparelho, eu não quero colocar porque influencia na minha estética, não quero tirar foto, às vezes as pessoas têm até vergonha de sorrir quando estão com os aparelhos, porque as pessoas não ficam confortáveis. Então, uma das vantagens, né, que a gente vai falar posteriormente sobre o aparelho ortodôntico invisível, é exatamente essa de quem não quer sofrer perda estética durante o tratamento ortodôntico. Como funciona o aparelho dentário invisível? Então, a gente já começou a falar aqui, né, vocês já sabem mais sobre, mas o funcionamento dele, afinal, como é? Bom, o funcionamento do aparelho invisível transparente vai depender do tipo de dispositivo oral utilizado pelo paciente. Então, vocês talvez já viram, né? Algumas marcas, tem aquela Soul Smile, tem a Invisalign, enfim, tem diversos tipos de marcas de aparelhos ortodônticos e cada uma delas depende do tipo de dispositivo oral. E aquele utilizado pelo paciente vai exercer uma pressão constante sobre os dentes, como a gente acabou de falar no início do vídeo, conseguindo, com o passar do tempo e com a dedicação do paciente no tratamento, deslocá-los para uma posição ideal. Então, o aparelho ortodôntico invisível ele é muito rápido, muito mais do que o autoligado, muito mais do que o aparelho ortodôntico convencional, porque ele vai agir diretamente sobre os dentes, tá? Porém, ele tem as vantagens e as desvantagens. A gente não colocou das desvantagens, na verdade, mas a principal desvantagem, na minha opinião, sobre o aparelho ortodôntico invisível é o custo. Então, eu posso falar com propriedade, já fui uma profissional, uma ortodontista credenciada, uma amiga minha, ela fez um orçamento. Na época, eu estava decidindo ainda se ia colocar o aparelho convencional ou se ia colocar o Invisalign e busquei saber mais sobre como funcionava. Então, ela veio, fez o escaneamento todo da minha face, me mostrou quais tipos de aparelhos que utilizar, que precisaria ser feita a troca de acordo que a arcada ia se posicionando. Porém, o custo é mais elevado. Então, é o que vocês precisam saber desde já. Então, se você tem interesse em ter o aparelho ortodôntico invisível, saiba que você vai precisar desembolsar uma quantia maior, ou até mesmo para você falar para os pacientes, que tem um custo mais elevado. Então, a depender do caso, se é algo muito simples, você precisa colocar na balança se vale a pena para você fazer esse tipo de investimento. Então, ele, comparado aos outros tipos de aparelhos ortodônticos, tem um custo maior. Mas, falando das vantagens desse tipo de aparelho ortodôntico, estão a estética, é a principal disparada para quem procura esse tipo de aparelho, a facilidade de escovação, a eficácia e a rapidez do tratamento. Então, como a gente falou, ele é o mais rápido de todos. Então, ele consegue fazer, em alguns casos, em 6 meses ele já consegue resolver toda a arcada do paciente. Então, realmente, é algo muito rápido quando a gente compara com outros tipos de aparelhos ortodônticos em que pacientes utilizam 7, 8 anos. Mas ele também vai ter uma rapidez e eficácia do tratamento, um menor tempo de uso e uma força precisa e direcionada, que é por conta desse tipo da última vantagem, que ele é mais rápido. Então, o ortodontista vai indicar com o objetivo de encaixar melhor no seu sorriso, para que você tenha menos visitas aos consultórios e que você possa fugir das manutenções mensais que possam ser feitas agora de forma mais rápida e mais previsível. Então, você vai saber exatamente qual tipo de tratamento você está utilizando. Você está no estágio 1, no estágio 2, no estágio 4, quantos estágios faltam para você. Então, você vai ter essa previsão. Tempo de tratamento. Então, logo nas primeiras semanas, já é percebido mudanças. Então, você consegue ver muito rápido a mudança que é feita através do aparelho ortodôntico invisível. Mas o tempo exato, ele depende da complexidade de cada tratamento. Como eu falei, existem tipos de tratamento que são realizados com 6 meses. Então, o paciente ele resolve o seu alinhamento em 6 meses, que é muito rápido. Mas é claro que se você tiver uma arcada com vários desvios, isso tudo vai acabar influenciando, tá bom? Bom, pessoal, eu acredito que para você, né, você paciente, ou até mesmo você, dentista, que tem interesse, o ideal é você ir no ortodontista credenciado por um tipo de alinhador invisível, como a gente falou, tem várias marcas hoje no mercado, para que assim ele te explique
como funciona. Porque eu não sou ortodontista, então eu não tenho propriedade para te falar exatamente como é. A gente dá aqui um resumo para que vocês possam, assim, começar a entender. Tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através das nossas redes sociais, que estão aparecendo na tela pra vocês. O nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, e o nosso TikTok, que lá a gente tem shorts. Lembrando que aqui no YouTube nós temos shorts todos os dias, tá? Então, o que você tá esperando pra se inscrever aqui no canal? Muito conteúdo legal vindo por aí. E aproveita que você já chegou até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Se você chegou até aqui, deixa o like para ajudar muita gente na divulgação desse vídeo. E não esqueça de ativar o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana na quarta-feira, às 9 ou 10 horas, depende do dia, tá bom? Então é isso, valeu!